Diga graças a Deus. Quem está feliz com Jesus diz amém. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Quero encorajar você a chamar a atenção de Deus para a sua vida. Ter atitudes que chamam a atenção de Deus, que atrai a presença de Deus para mais perto. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. E ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava a Marta, a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? E Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivessem falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Enquanto Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressuscitar. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Diga graças a Deus. Quero conversar um pouco com vocês nessa manhã sobre a importância de saber ouvir o sim e o não.
como a gente precisa saber que nem tudo na nossa vida vai ser do jeito como a gente quer, na hora que a gente quer. E a gente saber lidar com essas situações. Saber lidar com o sim. Saber lidar com o não. E não se ofender. Você vê nesse texto aqui que Jesus, ele estava passando por um momento muito difícil. Já estava chegando perto dele ser crucificado. Então o nível de perseguição que ele estava enfrentando era muito alto. Havia lugares que ele não conseguia mais nem entrar. Havia outros lugares que ele entrava e tentavam matá-lo. E Jesus, como homem, como humano, ele tinha problema. Ele tinha situações difíceis na sua vida. Não era porque ele era o Filho de Deus, porque ele pregava em todos os lugares, em todas as oportunidades que ele tinha. Ele estava sempre pregando, você vê Jesus sempre pregando. Que tudo era fácil, tudo era favorável. E quando chegou a notícia de que Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, os 3 irmãos, que estava doente, que Lázaro estava doente, Jesus, ele tinha uma agenda a cumprir. Havia lugares, compromissos que ele tinha dito sim, que ele tinha que cumprir, que ele não podia desmarcar por causa de uma emoção, por causa do pedido de um amigo, de uma amiga, como era para Jesus, Lázaro, Marta e Maria, onde eles eram amigos de Jesus. Pessoas que sempre abriam as portas da sua casa para Jesus pregar. Ele não podia desmarcar. E na hora que ele recebeu o pedido para fazer a visita em Betânia, na casa de Lázaro, ele não atendeu prontamente. Ele ainda passou 2 dias naquele local onde ele estava. Ainda tinha que ir para a Judéia, que era um desafio para ele, que os discípulos nem queriam acompanhar, porque ele tinha saído às pressas de lá, em risco de apedrejamento. Tomé chega ao ponto de dizer: se nós formos com ele, vai ser para morrer junto com ele, porque lá é perigoso. Mas Jesus tinha um compromisso ali na Judéia. Então Jesus só chegou em Betânia depois que Lázaro já tinha falecido e passado 4 dias que havia sido sepultado. Quando Jesus chegou. E aí a gente percebe a tristeza que Marta estava, a decepção. Porque Marta estava acostumada a estar sempre no controle da situação, no controle da casa. Era uma mulher que gostava muito das coisas ser feitas do jeito dela, na hora que ela queria fazer. Teve até uma situação que Jesus, quando estava pregando na casa dela, que a irmã dela, Maria, estava sentada aos pés de Jesus e dando atenção à mensagem que Jesus estava pregando, e ela atrapalhou a mensagem, o culto, querendo que Jesus mandasse Maria se levantar e ajudar ela a cuidar da casa, da cozinha, fazer as coisas. Porque ela estava acostumada a querer tudo do jeito dela, na hora dela. E Jesus começou a ensinar ela naquele dia que ela tinha que aprender
a ser diferente. Jesus disse, ela não vai agora lhe ajudar agora não, porque ela escolheu a melhor parte, ninguém vai poder tirar esse direito dela de me ouvir. Ela já entendeu que eu não vou estar aqui para sempre, e ela está aproveitando a oportunidade de me ouvir hoje. Ela não vou mandar ela ir ajudar. Você que devia não ser ansiosa, preocupada, atarefada em muitas coisas. Você devia ter feito a mesma coisa que ela fez. Sentada aqui e ouvido a palavra, que você ia estar em paz na sua vida. Você ia ter paz. Porque quem tem paz, gera paz. Aonde está? Eu tenho paz. Eu levo a paz para dentro da minha casa, para todos os ambientes aonde eu vou. E nós precisamos ter isso. E Jesus é este que nos dá essa vida de paz. Ele é a ressurreição e a vida. E dentro desta vida, inclui uma vida de paz. Jesus não é aquele que vem para trazer perturbação, confusão. Pelo contrário, aonde ele chega, acabou a confusão. A Marta chegou perto dele brava, valente, pensando que ele ia botar fogo na fogueira. Ele disse, não, você que tem que mudar. Maria está certa. A tranquilidade dela, essa é a vida que eu vim trazer. Essa é a vida, ela está tomando posse. E a Marta, ela tinha grande dificuldade de saber ouvir o sim ou não. Por isso que Jesus não desmarcou a agenda de trabalho nos outros lugares para atender ela, porque Jesus estava querendo ensinar isso para ela mais uma vez, que não eram as coisas do jeito dela. E nós não podemos ser essas pessoas que queremos tudo do nosso jeito. Você sabia que tem coisas que Deus tem para minha vida, para a sua vida, que é totalmente novo, que você nunca nem imaginou que Deus ia pedir para você ser isso, fazer isto? Talvez você se olhe assim e não vê nenhuma capacidade em você para fazer isto que Deus tem para a sua vida. Mas Ele vai dizer sim. Ele vai dizer o amém para nós. E quando é que esse sim de Jesus vem? Agora eu quero falar um pouco da minha experiência com Deus. De quem já caminha mais de 3 décadas com Ele. Mais de 30 anos. Quando Ele está ali transformando, você vai ouvir muito não, muito não, muito não, muito não, muito não. Até o dia que você aprende diante dos não, dizer sim, Senhor. Que seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Se o Senhor quiser que eu faça isso, eu farei. Se o Senhor não quiser, eu não farei. Se o Senhor estiver vendo que isso é o melhor para mim, eu farei. Se o Senhor disser para eu não fazer, que não é o tempo, que isso não é para mim, eu vou obedecer. Eu dou a liberdade para o Senhor fechar a porta que não é para mim. E se o Senhor abrir a porta, eu vou entrar. E vou encontrar do outro lado provisão, pastagem. Porque o Senhor é a porta. É a porta que está fechada, que a morte não entra. E o Senhor é a porta que está aberta, que nos leva à provisão do outro lado. Eu creio que o Senhor é a porta. E a porta, você tem várias portas aí na sua casa. Tem porta que é fechada todo tempo.
Tem outras que abrem e que se fecham. Tem outras que são abertas. O que é uma porta? É uma passagem que liga dois ambientes. É uma porta. Então, essa porta, Jesus disse que Ele também é a porta. E Ele vai ter momentos que Ele vai dizer sim para nós. Vai ter momentos que Ele vai dizer não, não agora. Pode virar até esse não, pode virar um sim lá na frente. E como a gente tem que ter uma boa atitude de fé, saber reconhecer as bênçãos de Deus, saber reconhecer os enviados de Deus, as oportunidades que Deus vai nos dar no caminho, para a gente não ser arrogantes, soberbos. Ah, pois se não for agora eu não quero mais. A gente não ser assim. Porque se formos assim, a gente vai perdendo oportunidades que Deus tem reservado para a nossa vida. Aí Jesus não foi na hora que Marta queria, mas Jesus foi depois. Quando Jesus chegou lá, ela estava um pouco ressentida, ela estava triste. E ela disse, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Aí Jesus disse, olha, seu irmão, ele morreu, mas ele vai ressuscitar. Tem muitos pregadores falsos que dizem que Lázaro não morreu. Inventa até doença. Aquela doença que a pessoa passa 4 dias, 3 dias dormindo e depois acorda. Jesus disse que Lázaro morreu. O texto fala aqui bem claro que Lázaro morreu. Primeiro Jesus disse que estava dormindo. Depois Jesus disse, ele morreu. Morreu mesmo. Morreu. Porque o milagre foi grande, tá aí no versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Acabou. Não era catalepsia, não era sonambulismo, não era... Foi a morte mesmo. Por isso que é importante você ler a sua Bíblia. Você abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia. Para você não ser enganado. Não ser enganado. E ali Jesus disse, olha, eu vim para resolver o que ninguém pode resolver, o que o dinheiro não resolve, que pessoa nenhuma nesse mundo resolve, eu vim para resolver, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus se apresenta aqui como a ressurreição, aquele que traz vida. Jesus quer nos dar a vida. Você pode não estar morto, enterrado, mas tem pessoas que não tem mais sonho, tão viva, mas não tem força, tão depressiva, é um desânimo. Não tem força de limpar a sua casa, de fazer sua comida, de fazer uma caminhada. Tem dia que você não tem coragem nem de tomar banho. Jesus é a ressurreição e a vida. É Ele que muda essas situações na nossa vida. É Ele que pega os nãos da nossa vida, que nos joga no buraco, e transforma em sim, para a glória de Deus. O que é que nós temos que fazer? Crer. Creia em Jesus.
Foi o que Jesus disse para Marta: você crê nisso, Marta? Que eu sou a ressurreição e a vida, você crê? Marta respondeu: sim, Senhor. Olha só, essa é a resposta diante dos nãos, diante dos nossos problemas. Sim, Senhor. Quando ela mandou pedir a primeira coisa, Jesus respondeu com não. Não vou agora não, que eu tenho uma agenda para cumprir. Mas depois Jesus foi, disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida, eu vou resolver. Aí ela: sim, Senhor. Por quê? Porque já tinha acontecido uma transformação dentro dela. Que era isso que Jesus queria ver na vida dela, essa transformação. Porque toda pessoa, amado, que já ouviu muito não na vida... Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de dizer não para as pessoas. Às vezes eu pegava compromissos até a mais do que eu podia, para poder não desgostar. Não sei se você é assim, mas tem muita gente no mundo que é assim, que não sabe dizer não, porque há uma expectativa em quem lhe faz um pedido. Essa pessoa, ela tem uma imagem formada na mente dela, às vezes até de que você é perfeito, não tem problema, não adoece, não fica triste. Às vezes pensa até que você tem uma capa de superpoder que vem de você mesmo. E muitos estão cansados, sobrecarregados, porque estão sempre dizendo sim para tudo e todos, fazendo muitas coisas que Deus nunca nem pediu para você fazer, para querer agradar. Aí começa o trabalhar de Deus na nossa vida, Ele nos dizendo muitos nãos. Você pede uma coisa e diz não, agora não. Vem uma ideia de você pedir ajuda para alguém e você ouve um não daqui, um não dali. Você vai ouvindo uma série de nãos. E às vezes você diz: mas meu Deus, por que o sim é tão difícil? Aí eu aprendi que é Deus nos ensinando que assim como a gente escuta o não, a gente também tem o direito de também dizer não. Hoje eu já sou diferente. Eu já não tenho dificuldade de dizer não. Porque eu entendo que nem tudo Deus me chamou para fazer. E tem coisas que Deus já encerrou na minha vida. Que Deus não quer mais que eu faça aquilo ali. Que já começou uma nova estação na minha vida. E que eu não vou poder fazer do jeito que todo mundo ou que alguns querem que eu faça. E eu vou ter que dizer não. Vai ter uns que vão gostar, vai ter outros que não vão gostar. Mas fazer o quê? Eu já ouvi tanto não também. Teve alguns deles que eu gostei de ouvir. Teve outros que eu não gostei de ouvir. Teve outros que eu tive que me adaptar para poder lidar com eles. Tive até que orar um pouco mais para poder não me desanimar, não parar. E isso faz parte da caminhada da fé. O que Deus quer de nós? Creia. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida. Creia que Ele pode te dar essa vida de paz. Creia que Ele tem solução para aquilo que ninguém tem. Que o tempo não limita o poder de Deus. Eita glória! Tem coisas que você quis fazer lá atrás, com 20 anos, com 16 anos, que Ele disse não.
E Ele diz sim para você agora, depois dos 40. E o sim dele traz capacitação, provisão. Quando você tem um sim de Jesus, Ele te capacita e Ele provê. Um dia, Jesus chamou os discípulos e disse assim: quando eu enviei vocês de cidade em cidade, de casa em casa, de aldeia em aldeia, faltou alguma coisa para vocês? Faltou alguma coisa? Aí os discípulos disseram: Senhor, nada nos faltou, nada. Nada nos faltou. Por quê? Porque quando Jesus disse isso, perguntou isso para eles, que está aí em Lucas, no capítulo 22, 35. Abra aí sua Bíblia. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou alguma coisa para vocês? E eles responderam: nada nos faltou. Lucas 22, 35. Faltou nada para nós. Porque quando Jesus disse vão, Ele vai capacitar e vai prover. E vai prover. Então creia no poder de Deus, creia no poder da palavra de Jesus. Creia. Se você pediu algo para Deus e a resposta de Deus foi não, pois agradeça a Deus. Obrigado, Jesus, por esse não que o Senhor está me dando hoje. E eu quero dizer para o Senhor que eu creio em Ti. Se essa porta aí não abriu, é porque essa não é a melhor para mim. E aquela que o Senhor vai abrir, o Senhor vai me mostrar onde é. E vai vir com ela o favor, a bênção, a provisão. E o Senhor vai me capacitar a fazer, a ser o que eu preciso ser e fazer nessa nova fase da minha vida. Amém? Não ande sobrecarregado, ocupado, querendo agradar todo mundo. Isso é uma doença psicológica. Não ande querendo manipular ninguém. Isso é outra doença da mente. Uma pessoa que quer obrigar todo mundo a fazer as coisas do seu jeito. Não seja um manipulador e nem seja uma pessoa que tem um vício de querer agradar todo mundo, porque esses dois tipos de comportamento, Deus não se agrada. Quando Deus nos dá uma missão, não se preocupe, que Deus vai levantar pessoas certas para nos ajudar. Vai ser todas que vão nos ajudar. Se a missão for grande, Deus levanta todas. Se não for, Deus vai levantar o suficiente para você cumprir aquela missão. Você não vai precisar estar manipulando ninguém, nem fazendo coisas que estão além da sua capacidade para poder agradar todo mundo. Muitos estão cansados, sobrecarregados, andam brigando, porque ou são manipuladores ou têm o vício de querer agradar todo mundo. Se você já ouviu muito não na sua vida, não é errado você dar um não para alguém aqui acolá. Principalmente se Deus disser: não é isso aí que eu quero de você. Olha, eu não vou poder fazer isso por você. Não vou poder lhe dar isso que você está me pedindo. Porque eu não tenho. Ou porque eu já dei isso aqui para outra pessoa. Em nome de Jesus. Amém?
Deus quer lhe abençoar, quer que você tenha uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida tranquila, que Deus te abençoe. E em nome de Jesus eu quero orar para que nenhuma manipulação, comportamento manipulador venha te dominar. E nem você venha ter esse vício de querer agradar todo mundo, achando que você tem sempre que dizer sim, sim, sim para todo mundo. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus nos guie a essa vida equilibrada, essa vida ajustada, que a gente possa conviver com os sims, com os nãos que nós vamos ouvir no meio do caminho, e não se matar e não matar ninguém, porque muitos se matam quando ouvem um não. Quantos jovens não já tiraram sua vida porque se apaixonaram por alguém que não lhe quer? Vira uma doença, vira um mal. E esse mal não vai entrar na tua vida e nem vai te atingir em nome de Jesus. Porque o Senhor é o Deus que nos protege, é o Deus que sustenta a vida. Ele é o Deus que traz a vida onde não tem mais vida. Ele é a ressurreição e a vida. E eu oro para que Deus venha abrir as portas certas na nossa vida e fechar as erradas. E que junto com essas portas certas venham a capacitação e a provisão de Deus para tudo aquilo que Ele quer que a gente faça. E que a gente não venha ficar com medo de ser obediente a Deus. Porque Deus vai cuidar de nós. Em nome de Jesus. Amém? Não tenha medo. Deus está conosco. Diga graças a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus.